Jefferson Pedro, escritor e roteirista, vem ao Jogo Aberto desta edição contar sobre a inspiração para escrever o livro Dandara, um romance que enaltece a força da mulher negra e mostra a realidade das favelas e periferias cariocas. Bom, Jefferson, você participou da criação de sinopses dos sambas enredos da Império Serrano e da União da Ilha. E uma coisa que eu achei interessante é que você estava nesse mundo mágico do carnaval e fez esse tráfego pro mundo do drama. Como foi essa transição? Na verdade, eu não fiz um tráfico, na verdade. A escrita sempre teve ali. A minha formação é de jornalismo e foi esse que me deu um caminho, assim. Foi o jornalismo que me deu um braço para a escrita em geral. Eu só fui, na verdade, despertar para a literatura anos mais tarde, mas eu já tinha feito curta-metragem e também as sinopses aí dos enredos, como você falou. O seu currículo traz alguns curtas-metragens, né? Eu vi o Danube Azul, Oná, Flor e Espinho, além da peça teatral Butterfly. E agora tem o seu livro Dandara. O que tem de especial nessa história? Chega a emocionar falar, porque ele é uma trama muito forte, porque ele me inspirou devido às lacunas que eu acho que ficaram necessárias preencher na história mesmo. Você escuta falar de Dandara na escola, quem foi a Dandara? Teoricamente foi a mulher de Zumbi, que lutou pelo direito de negros e negras e ponto. Você não sabe de onde ela veio, você não sabe que lugares ela percorreu até chegar, se ela foi realmente companheira de Zumbi por livre e espontânea vontade, ou se ela foi forçada a ser a companheira de Zumbi. Então, essas ausências foram o que me motivou a escrever Dandara. Entendeu? Acho que isso é que me norteou, assim, para poder falar das dificuldades que o negro precisa de se autoafirmar. Por exemplo, a gente está passando um momento em que as pessoas estão falando se o negro tem condições ou não de dirigir um filme. Eu nunca imaginei que eu fosse viver uma época em que a cor da pele da pessoa fosse o cartão de visita principal. Acho que a pessoa tem que ser conhecida pela competência, como você falou, o currículo, pelo que ela sabe fazer ou não, e não pela cor da pele, pela capacidade dela, entendeu? Acho que é por aí. Na história a gente tem Dandara, a gente tem uma outra personagem chamada Anastácia. Nós temos duas personalidades históricas no Brasil, de nome Anastácia e Dandara, como você falou. Esse tipo de comparação foi de propósito, não foi de propósito? Foi ou não foi? É uma forma de contar a história da protagonista? Sim, também, porque, como eu falei, eu acho que eu sinto falta da gente conhecer realmente as histórias das heroínas negras da gente. A gente tem muita mulher super importante, super potente, e que eu acho que não foi... Ninguém parou para falar assim, vou registrar aqui o que você fez de bacana. Eu sinto umas ausências nesse sentido. E assim como a Dandara, tem Teresa de Benguela, a própria escrava Anastácia. Então, assim, foi uma forma de, sei lá, cumprir um papel, uma missão com ela, de falar, olha, pelo menos aqui, na minha história, vocês vão ter vez, vocês vão ter voz. Tanto que a história é basicamente feminina, eu falo de 3 gerações de mulheres negras, mãe, vó e filha, que passam por grandes dificuldades aí, pelo fato de serem mulheres e pelo fato de serem negras. E qual foi essa inspiração para a história de Dandara? Assim, várias inspirações, né? Eu morei 40 anos no Morro da Providência, então durante esse muito tempo eu ouvi barulho de tiro, eu vi jovens de 15, 14 anos correndo da polícia e vice-versa. Então, assim, eu vi muita coisa. Então, assim, o cenário, ele foi talvez uma das maiores fontes de inspiração. Só que falar da Providência em si era muito raso para mim, porque a gente tem, aqui talvez no Rio, seja o local com mais favelas que a gente tem no Brasil. E aí eu acho que tinha uma forma também de falar das outras favelas. A gente tem o Morro dos Prazeres, que eu cito no livro, a Serrinha, que é onde começa a história do livro. Eu falo do São Carlos. Então, assim, ela surge disso. Ela vem dessas necessidades de falar da favela. A favela é uma grande fonte de inspiração. Lá tem muita gente competente, muita gente capaz. E a favela, para mim, vai ser sempre uma fonte de referência, de inspiração, de poesia e fonte de escrita também, para render grandes histórias. Achei interessante que o livro traz Dandara como uma mulher que consegue liderar um exército de traficantes, como está bem descrito, né? Podemos dizer que é a presença do empoderamento feminino nessa história, ou é apenas uma luta de cotidiano de várias Dandaras que temos? Os dois. Eu acho que era o momento da gente falar da mulher,
E nunca imaginei que uma mulher pudesse liderar, como você bem falou, e talvez você tenha lido o livro, as facções. Porque a ideia principal, quando a Dandara surge, é falar assim, cara, o pó que você vende aqui na Rocinha é o mesmo pó que vendem na Providência. Então vamos juntar. Então quando eu falo de liderar um exército, é justamente juntar as facções. Então eu nunca imaginei que uma mulher pudesse fazer isso. Você pode ter visto uma mulher retratada numa novela, num filme, mas não dessa forma, com essa cabeça. Ela, na verdade, ela não é uma mulher que vai ficar na boca de fumo, vendo quem sobe e quem desce, oferecendo pode 5 ou pode 10. Ela é a mulher que articula. Ela é a mulher que está à frente, encabeçando esses homens, independente da facção, independente do local de origem. Então foi a forma de falar assim, olha, vocês aqui vão ter voz, vocês aqui vão ter vez. Na minha narrativa, a prioridade vai ser sempre falar da mulher. E é uma história que nasce no momento de uma polarização política muito grande, né? Num tempo em que há muita opinião contrária às pessoas da periferia. Há alguma expectativa em torno dessa história, que essa história possa trazer de diferente? Muitas expectativas, porque assim, eu tenho 43 anos e foi muito difícil chegar. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, pô, mas você escrevia? Parece que é difícil as pessoas acreditar que um negro é capaz de escrever. Eu fiquei fazendo um paralelo, falei, quantos professores negros eu tive? Quantos advogados negros eu tive o contato? Quantos médicos negros me atenderam no consultório? Quantos dentistas negros? É difícil ver o negro nessa posição de uma pessoa que é capaz. E a gente na favela tem muita gente capaz. E eu percebo que eu estou até hoje, pelo fato de eu ter conseguido publicar e ter feito curta e ter feito sinopse de enredo, até numa posição privilegiada, porque eu consegui chegar bastante num lugar bacana e até, digamos assim, confortável. Mas eu percebo que ainda tem muita gente para chegar. E aí é a vez da favela. Porque tem gente fazendo slam, tem gente fazendo grafite, tem gente fazendo rap, hip hop, e essas pessoas precisam ter vez. Elas precisam chegar. Eu acho que o livro vai ser isso. Olha, alguém daqui a um tempo, talvez 5 a 10 anos, vai falar, poxa, eu li o livro do Dandara do Jefferson. Se ele conseguiu escrever, eu também sou capaz. Porque ele morou na Providência, ele passou por diversos tipos de dificuldades, conseguiu se formar, conseguiu se tornar jornalista e conseguiu publicar um livro. Então, se ele chegou lá, eu também sou capaz de chegar. Então, a ideia também é essa, que o livro possa despertar esse clique nas pessoas que moram em periferias e nas favelas do Rio. Jefferson, eu vejo que ao falar de Dandara, seus olhos ficam marejados, você fica com entusiasmo em falar. Obrigado. A história de Dandara mexe com você. Sim, muito. Se pudesse, o que você falaria para Dandara antes dela ter entrado nessa vida? Entre nessa vida. Entra. Porque é inadmissível que a gente esteja vivendo hoje em 2020 receber notícias de que uma mulher foi agredida, uma mulher foi assediada, uma pessoa, sei lá, foi julgada incapaz por causa, como eu falei, da cor da pele. E eu queria muito que a Dandara fosse exatamente aquilo que está na capa do livro, que é uma mulher com duas pistolas, numa em cada mão e um fuzil traçado aqui. Aí você fala, poxa, Jefferson, por que armada? Será que a violência justifica a violência? Olha, em determinados pontos talvez seja necessário, porque são as formas como eu vejo que é possível lutar contra o sistema tão racista, tão hipócrita e tão homofóbico que a gente está vivendo. Então eu queria muito que as mulheres, em vez de serem assediadas, elas estivessem armadas. Né? E aí se ela vai atirar ou não no cara é um julgamento dela, mas ele tinha que respeitar ela. Então o meu pensamento é assim, Dandara, é a tua chance, é a tua vez, vai que o mundo é teu. Então eu falaria isso para ela, porque a gente precisa de ter mais mulheres ocupando posições de destaque, recebendo bem, sendo respeitadas, e eu acho que isso é uma educação que eu tive, né? Eu sou filho de pai separado, e não tenho filhos, mas eu procuro ver isso. Meu irmão tem 3 filhos e ele dá continuidade a esse tipo de ensinamento para os meus sobrinhos. E o mundo perfeito para mim seria que daqui a 10 anos houvesse mais respeito com as mulheres. Então acho que a Dandara vem também para simbolizar isso, assim, essa luta, reforçar que haja realmente um espaço maior para a mulher, com mais dignidade, com mais respeito, com mais igualdade. Jefferson, muito obrigado pela sua presença, foi maravilhoso. Eu que agradeço aí, imagina. E o Jogo Aberto fica por aqui, agradeço por você ter visto e até a próxima.